olhar agora o indicador de realização de lucro e de prejuízo do mercado, tá? A gente teve essa realização de prejuízo aqui de mais de 1,4 bilhões de dólares nessas duas últimas semanas, tá? Então, ela é uma das maiores realizações de prejuízo da história aí, né? A gente vem aqui desde 2020 também trazendo isso. Ele traz que é a quarta maior realização de prejuízo da história, esse valor de 1,45 bi aqui, né? Sendo superado pela realização de prejuízo que a gente teve no sell-off de junho. Terra Luna também superou, e quando a gente teve aqui o evento da China, né, expulsando todos os mineradores de lá, né. Mas outro ponto que tem aqui também é que a gente tem uma realização de lucro aqui de 830 milhões nessa semana, tá? Então a galera hoje ela chama atenção para nós aqui que se há essa realização de lucro nessa semana aqui, são de investidores que estão negociando nesse último ciclo, negociando no dia a dia, assim. Então provavelmente algum investidor que comprou esse quando o mercado afundou e já voltou a realizar algum lucro. Então a gente tem essa dominância realmente muito forte de realização de prejuízo, mas ainda tem alguns investidores realizando alguns algum lucro, né? Então, quem são esses investidores que estão trazendo esse lucro aí? Então, a gente começa a entrar na questão de idade, né? Então, a gente começa a analisar as idades das moedas que estão sendo gastas e o volume delas para a gente justamente entender da onde que está vindo esse fluxo vendedor aí, tá? Então, aqui a gente tem o maior gasto aqui, né? Com moedas com mais de 3 meses de idade, né? E ele chama atenção que esse volume gasto é de mais de 4% no mercado. Quando a gente tem essa faixa de preço, essa faixa de percentual de volume aqui, ele chama atenção que a gente teve esse nível, ele é coincidente com outros pontos históricos, vamos dizer assim, no mercado, né? Que também foram regiões de certo pânico ou que foram regiões de euforia no mercado, né? Então a gente tem uma euforia onde o mercado começa a subir, começa a dar muitos lucros, então a gente supera esses 4%. E quando a gente tem eventos de pânico, também a gente toca essas regiões, ou seja, quando a gente tem 4% do volume sendo negociado, sendo gasto, né, do mercado, sendo ele maior de 3 meses de idade, em condições de euforia ou de volatilidade no mercado aqui, tá? Dando continuidade, então a gente olhou 3 meses de idade, né? Então a gente tem aqui 3 meses, a gente está em novembro, outubro, setembro, agosto ali, né? Então a gente puxou tudo daí. A gente ainda está numa condição de investidores de curto prazo, né? Então, talvez os short term holders que a gente chama aqui. E agora a gente vai começar a analisar os long term holders, né? Então aqui são moedas com mais de 6 meses de idade. Lembrando que os long term holders eles são aqueles investidores que possuem as suas moedas com mais de 155 dias, tá? Então, nesse conceito dos long term holders aqui, de moedas gastas com mais de 6 meses de idade, a gente tem um valor aqui que ele é o maior desse ano, tá? E ele é um dos maiores da história aqui também, né? Então, quando a gente tocou essas regiões, a gente tocou justamente aqui julho de 2021, que foi bem o fundo do mercado do ano passado. A gente teve aqui em janeiro de 2021, que foi quando a gente tem uma entrada de institucionais no mercado, a gente tem um bull run aqui, um ciclo de alta bem consolidado, bem consolidado. A gente tem aqui dezembro de 2018 também, né, esse volume, que ele foi o evento de capitulação final, e a gente teve aqui em julho de 2021, que foi quando o mercado começou a iniciar uma pernada de baixa novamente aqui, tá? Então chama atenção para nós aqui esse gasto desses bitcoins aqui, né, com essas moedas com mais de 6 meses de idade, chama atenção a gente ter esse volume alto e ele pode estar trazendo uma certa perda de convicção, né, dos long term holders, porque é justamente eles, né, então sugere justamente para nós isso uma certa incerteza que está rondando todo o mercado e agora os long term holders, né, então também outro ponto que traz para nós é que essa capitulação que a gente teve, ela vem a ser também dos long term holders, né? Então a gente tem esse pico de venda deles aqui, então eles adicionaram muita força vendedora nesse último, após esse evento da FTX aí, tá? A gente vai começar a olhar aqui a quantidade, né, a variação de supply, né, justamente desses investidores de longo prazo, tá? Então, no evento da FTX, aqui, após o evento da FTX, mais de 250 mil bitcoins foram vendidos justamente desses investidores de longo prazo, tá?
Então, isso numa base de 30 dias aqui, ela, ela é a maior venda desse grupo nesse último ano, né? Então, ele só vem superar aqui lá em janeiro de 2021, que era quando esse grupo estava, na verdade, vendendo aqui, realizando lucros, né? Porque a gente estava num pleno mercado altista, tá? Então, realmente, chama atenção para nós que os long-term holders agora estão enfrentando, né? As baleias dos long-term holders estão enfrentando uma dor financeira, e a gente viu também na semana passada que os mineradores também foram quem fizeram esse mercado cair dessa forma nos últimos dias, tá? Então a gente falou dessa questão de idade, quando a gente fala essa questão de idade, a gente traz o conceito de dormência e de vivacidade, né? Então a Glassnode traz para nós aqui o conceito da dormência, que é quando as moedas que estavam dormentes, elas voltam à vida, né? Então quando a moeda ela está dormindo, então eu sou investidor, eu tenho essa moeda por 2 anos, a minha moeda está dormindo por 2 anos. Quando hoje eu trago ela à vida, à vivacidade, eu trago ela para vender ela, né? Então eu tiro ela da minha carteira, boto ela no mercado e faço essa venda, tá? Então aqui a gente tem picos recentes aqui, né, de dormência de moedas antigas que voltaram a, voltaram ao mercado, né, voltaram a serem vendidas. Então, em azul, a gente tem o indicador de dormência normal, tá? Ele vem subindo nos últimos 44 dias do que 45 dias. Ele representa a média de idade por moeda gasta no mercado, tá? E a gente tem o indicador vermelho, ele também está subindo, mas ele já vem subindo aqui a 78, 80 dias, e ele é um filtro que ele remove os gastos internos de reorganização de carteiras, tá? Então, quando a gente tem ambos esses indicadores mostrando picos maiores, igual a gente tem aqui e continuando, mostra para a gente que uma grande proporção de moedas realmente está mudando de mãos, né? Então, quando a gente tem aqui esse filtro, a gente não tem essa mudança de mãos, tá? A gente só tem um rebalanceamento dentro das carteiras. E quando a gente tem os dois aqui, os dois mostrando para nós que está tendo esse pico aqui, então mostra que realmente, na verdade, os investidores de longo prazo estão vendendo essas moedas. Então a gente tem uma troca de mãos aí, a gente tem uma redistribuição de moedas aí, né? Então, ou seja, realmente confirmando que moedas antigas elas estão sendo vendidas, né? Então aqui a gente tem realmente esse sinal de que os long-term holders eles estão realmente assustados recentemente aí após esse evento da FTX e que boa parte deles estão zerando posição, estão ficando menos expostos no mercado, estão mudando um pouco essa questão de holdar para sempre, tá? É o indicador dos long-term holders aqui, então a gente vai tentar analisar um pouco o comportamento deles aqui, né? Analisando o supply, né? A quantidade de moedas que está em posse dos long-term holders, tá? O supply deles caiu desde o evento da FTX aqui, mais de 84 mil bitcoins, tá? Então, sendo um dos declínios mais significantes desse ano, né? A gente teve outros declínios aqui, o da Terra Luna, que foi de 100 mil bitcoins, o Off de junho, que foi de 140, e a gente teve um declínio aqui no rally, né? Naquele rally de alívio que a gente teve ali, que a gente saiu de 18, 19, foi para 24 mil dólares, mais de 120 mil, mais 119 mil bitcoins foram vendidos aqui, né? E desde então eles vêm acumulando com muita força, né? A gente trouxe isso naquele indicador de acumulação, né? Accumulation Trend Score. A gente mostrou que realmente os investidores estavam acumulando muito forte após esse evento, né? E agora com o evento da FTX, a gente tem um declínio novamente aqui, né? Então, é, ainda não é um sinal de virada, vamos dizer assim, de perda de convicção, até porque a gente falou nas semanas passadas que a quantidade de supply em posse dos long-term holders está em máximas históricas aqui, né? Aqui foi a máxima histórica, então a gente tem esse declínio. Agora a gente tem que esperar o que vai acontecer com o mercado para a gente ver se a gente vai realmente ter um sinal de virada e eles vão começar a vender. Se eles começarem a vender, muito provavelmente o mercado vai vir junto ou se não, né? Só foi venderam, realizaram algumas posições para realmente fugir do risco e agora o mercado pode se estabilizar novamente nessa região ou não, tá? Bom, esse foi o relatório dessa semana. Eu vou fazer um resumo aqui, uma conclusão rapidinho do que a gente viu. Então a gente está passando por algumas métricas aqui dos long-term holders e a gente tem vários sinais de venda do Bitcoin, né? Então a gente viu sinais de venda dos long-term holders e das baleias, tá? Então
eles realmente buscaram saída do mercado após esse evento da FTX. Eles estão realizando algumas das suas posições. A gente viu agora o último indicador que os long-term holders diminuíram a quantidade de bitcoins que eles possuíam, e a gente viu que as baleias também diminuíram um pouco, tiveram um declínio, né? Começaram a vender, né? Tiveram um comportamento mais de venda nessas 2 últimas semanas do que de compra, tá? Isso a gente viu na semana passada, né? E esse comportamento acaba continuando nessa semana, mas não está tão forte quanto foi semana passada, tá? Então, algo que pode realmente sinalizar para nós um evento de curto prazo. Até algo que a gente comentou na semana passada, que esse evento da FTX, ele é um evento muito mais grave que o evento da Terra Luna, mas o mercado não caiu tanto quanto o mercado caiu no evento da Terra Luna, né? Então, a gente vê que realmente a gente tem essa redução dessa força vendedora nessa semana, realmente pode sinalizar para nós que é um evento de curto prazo e não um evento de continuação de tendência. Mas, se a gente continuar vendo essa tendência de venda dos long-term holders e das baleias, a gente vê que vai começar a cair o supply deles ali, aí sim a gente vai ter um sinal da perda de convicção desses investidores, e daí a gente realmente entra numa situação bem complicada, que são os investidores que tendem a acreditar mais no ativo, né? E a gente ter a perda de convicção deles, aí realmente o mercado vai andar muito, até porque a gente viu que a dominância de supply hoje está na mão dos long-term holders, tá? Referente às baleias, a gente viu, né, que o comportamento delas ele está realmente um pouco mais de venda, mas nada muito excessivo, né? Mas a gente também tem um fluxo de saque muito grande de BTC de todas as exchanges, né? Então a gente realmente viu que a gente está em máximas históricas aí de todos os investidores, não só as baleias, não só os investidores de longo prazo. A gente tem um saque, o mundo todo está buscando sair das exchanges justamente por causa desse evento da FTX ainda. Então, continua sendo, né, ainda esse evento o grande ponto que está batendo na confiança de todos os investidores do mercado, né? Então, a gente já vem em uma situação de bear market, tá? Uma situação macro no mundo tá um tanto quanto complicada, e a gente teve esse evento de uma das maiores exchanges do mundo, né, falirem, né? Então, realmente é uma situação de mercado bem complicada aí. É isso, né? Então a gente tem uma perda de convicção dos long-term holders, perda de convicção também das baleias, não tão grande, mas é um sinal. Agora resta para nós ver como o mercado vai continuar, se vai ser só um evento de curto prazo ou se a gente vai continuar tendendo dessa forma, tá?